Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa análise de benchmarks ficou, me chamo Alan. Hoje é dia 3 de fevereiro, uma terça-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Ibovespa. Vamos lá pessoal, Ibov na tela. Bem, Ibov segue a sua tendência de alta, né? Chamei a atenção da possibilidade de um pullback até a região dos 179 mil, para depois um possível ponto ali de retomada, né? Para testar os topos ali, quem sabe até mesmo dando continuidade na tendência, tá? Bem, ele começa a segurar um pouco antes, né? Ele deixou uma mínima ali nos 180 mil mais ou menos. Ontem ele já faz ali um fechamento um pouco mais positivo, um fechamento ali que sugere pra gente, quem sabe até a formação de um pivôzinho aí no tempo gráfico menor, né? Vamos acompanhar para ver se hoje ele consegue trabalhar para cima, tá? Da máxima de ontem. Então, quem sabe ali algo parecido com isso. Se ele fizer essa movimentação, o ideal seria que o Ibov não voltasse mais para baixo desse fundo aí que ele deixou na sexta-feira. Porque aí se ele perde essa região de fundo, aí a gente abre aquela possibilidade de uma correção um pouco mais para baixo. Quem sabe ali ele testando primeira, segunda linha verde, né? Até mesmo podendo buscar a região dos 165, 166, que passa a ser um ponto de suporte agora, tá? O ideal é que ele formando esse pivô aí para cima, trabalhando acima da máxima de ontem, que ele já venha para testar esse topo, de preferência que ele já rompa ali, dando continuidade na tendência de alta. Se ele perder ali a mínima de sexta, né? Aí toma cuidado porque a gente pode sim ter uma correção um pouco mais para baixo. Se eu traçar uma retração só pegando essa última puxada para cima, né? Opa, deixa eu só pegar a ferramenta de retração. Se eu traçar uma retração só puxando aqui, ó, pegar aqui do início aqui dessa última puxada que ele acelerou, o 38% está no 177.500, 50% está no 178 mil, tá? Se você pegar todo esse movimento desde dezembro, né? Então, pegar aqui desse topo até ali esse fundinho que ele marcou ali por volta de 18 de dezembro, 50% dá no 171 mil, 61,8 dá no 167. Então fiquem atentos ali caso ele comece a trabalhar para baixo da mínima de sexta, porque aí a gente pode ter sim uma correção um pouco mais pesada ali no curto prazo. E aí a gente tem ali as linhas verdes como um ponto de suporte, podendo até mesmo voltar para a região dos 166 mil, testar novamente aquela região como um ponto ali de suporte, e ali sim seria um ponto para pensar ali em novas compras, né? Acreditando numa retomada ali da movimentação de alta. Então, Ibov para cima, começa a desenhar aí, quem sabe, a formação de um pivôzinho de alta. Vamos acompanhar aí o teste dos 185 mil, se rompido, aí dá sequência na tendência de alta. E, bem, por enquanto, né, 3 linhas verdes, rocks todos acima de zero, as mimas todas alinhadas para cima. Por enquanto estamos com aquele padrão, né, que o mestre Bo gosta de chamar para a lua, né? Então ele tá sugerindo aí um ativo para a lua enquanto não quebrar a tendência, tá? A partir do momento que ele começa a quebrar a tendência, marca um fundinho mais baixo que o anterior, aí a gente reavalia ali como que está do Ibovespa, mas no momento sugere ainda a continuação da movimentação de alta. Bem, vamos falar um pouco do dólar, colocar o dólar aqui na tela. Bem, vamos lá, pessoal. O gráfico do dólar na tela, chamei a atenção que o dólar, né, ele perdeu uma região de suporte importante lá no gráfico diário, na região dos 5.400. É isso aí, né? Então 5,40. Chamei a atenção que qualquer movimento de repique sugere uma nova venda. Ontem ele já começou a bater cabeça na primeira linha vermelha, tá? Então fiquem atentos aí. A princípio, esse dólar ele começa a apontar alvos pra gente na região dos 5.030, tá? Então assim, dólar bem pesado, né? Vem no movimento de topo e fundo descendente. A ideia aqui seria testar novamente esse fundo, vamos ver como ele reage no teste do fundo. Se perdido, aí dá sequência, quem sabe a gente não veja aí esse dólar tentando buscar um próximo alvo. Supondo que o dólar não perca este fundo, até mesmo que ele comece a reagir aqui no meio do caminho e trabalha para cima desse topinho anterior aí que ele está marcando no 5.300. Vai ter resistência lá no 5.400, 5.40, ali é um ponto que eu entendo ser mais interessante para venda, tá? Tô falando do gráfico diário, né? Então essa movimentação, uma movimentação ali de swing trade, vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma dólar ainda sugerindo que é para baixo no movimento ali de swing trade. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 60 minutos, né, para quem faz ali a operação de day trade. Vamos lá. Então ontem a gente chamou a atenção que ele tinha bastante resistência aqui no 5.300,
5.300, né, 5.400, um pouquinho mais para cima. Ele acabou batendo a cabeça nessa linha vermelha e hoje já começa a apontar para baixo. Vamos ver se ele consegue ficar para baixo desse fundinho aqui que ele marcou no dia 2 de fevereiro, ontem, né? Se ele consegue trabalhar para baixo desses 5.266, tá? Por enquanto ele está segurando por aqui. Tomar cuidado com vendas nesse fundinho anterior, porque caso, né? Repara aqui, se você desenhar aqui um retângulo aí no gráfico, você vai perceber que ele está dentro de uma consolidação aqui nesses 60 minutos, né? Então, desde o dia 30, quando ele chegou aqui, simplesmente o dólar está andando aqui dentro desse range aí, dentro dessa consolidação. E ele veio para testar a região de fundo aqui dessa mesma região. Então, toma cuidado, porque se ele não fechar para baixo aí dos 5.266, ele pode voltar tudo de novo para testar os 5.306, tá? Permanecendo lateral no curtíssimo prazo. Por outro lado, se esse dólar perder, em definitiva, essa região de fundo anterior, estou supondo aí que esse dólar ele feche para baixo dessa região, qualquer movimento de repique, aí eu começo a pensar na venda, acreditando no dólar voltando para testar os fundos mais baixos aqui, né? Entre a região dos 5.222, né? E essa região dos 5.200. Então, fiquem atentos caso o dólar perca aí essa região dos 266. Por enquanto, trabalha como suporte e está tentando segurar, tá? Precisa trabalhar para baixo dessa região para a gente entender aí que esse movimento de venda pode realmente andar ali um pouco mais forte para baixo. Então, por enquanto, né, enquanto o dólar não perde essa região, olha, enquanto o dólar não perde essa região 266, essa região aí acaba sendo um ponto mais interessante, pensando, é claro, em relação ao risco-retorno, acaba sendo uma região mais interessante até para compra ali, né, com o stop mais curtinho, tentando trazer de volta para os 290, quem sabe até mesmo para a região dos 305, né, testar aquela região dos topinhos anteriores, tá? Então, vamos seguir acompanhando, mais o dólar travadinho, né? Travadinho, ó, gráfico de 15 minutos, então a gente tá testando esse fundinho anterior dos 15 minutos, ó, ameaçou perder, já começa a recuperar, toma cuidado aí se alguém estiver vendido, porque do jeito que o dólar tá agora, ele tende a testar de novo aqui 287, 290, né? Quem sabe até mesmo a região dos 305, 306 ali, que são os topos que ele deixou anteriormente, tá? Por enquanto, ponto de suporte. Por outro lado, se ele perder aí nas próximas horas, conforme eu comentei, o dólar perde essa região aqui, essa faixa dos 266, qualquer repique eu começo a pensar na venda, acreditando nesse dólar, dando continuidade na queda, tá? Então vai depender muito do que ele faz aí neste preço atual, por enquanto trabalhando como um suporte. Vamos dar uma olhada no gráfico do mini índice. Vamos lá, pessoal, mini índice. Olha, o mini índice ele já está formando o pivôzinho, né, pelo gráfico diário, então você já começa a ver ele apontando para cima novamente, respeitou a primeira linha verde, a ideia do mini índice seria testar novamente esses topos aí na faixa dos 188 mil, tá? Então, o mini índice para cima tem alvo na terceira linha verde, né, se você considerar o alinhamento de duas linhas verdes, as mimas alinhadas para cima, o ROC alinhado para cima, então tudo indicando ainda a continuação da tendência de alta, e a próxima parada do índice, a princípio, sugere na linha verde, na faixa dos 194 mil, vamos ver se ele vai ter força para continuar, tá? O que não pode acontecer, né, para quem está comprado ou para quem está procurando compra, é ele passar a trabalhar, quando eu olho esse gráfico diário, tá certo que ainda não fechou o dia de hoje, né, mas se ele começar a trabalhar para baixo aí da mínima de ontem, né, aí eu já começo a acender um sinal de alerta para uma possível correção um pouco mais pesada aí no índice, tá? Por enquanto ainda vejo um índice mais para cima, e vamos seguir acompanhando aí. Olhando no intradiário, né, para quem faz aí a movimentação de day trade, gráfico de 60 minutos, ele acabou respeitando a mínima 72, linha verde, começa a trabalhar para cima dos 184 mil, né, 183.900, 184 mil. Importante, quando eu olho esses 60 minutos, é que ele não volte mais para baixo dessa região aqui, tá? Se ele voltar para baixo dessa região, fica esquisita essa movimentação. Tá certo que comprar agora fica um pouco mais arriscado, porque ele acabou dando uma esticada, né? Enfim, eu gostaria de ver um pullback para novas compras, tá? Gráfico de 15 minutos, mesma situação, ele já está esticando ali, né? Hoje teve divulgação da ata do Copom, então o mercado, por enquanto, aí no início do dia, um pouco mais animado. Olha os ROCs aqui voltando acima de zero. Olha, pessoal, tá sugerindo compra, então qualquer pullback que o índice faça, eu entendo que pode ser uma nova oportunidade. Ficaria atento nessa primeira linha verde, na abertura do dia, né, um ponto que se ele voltar para testar, dá sim uma nova oportunidade na compra, até mesmo se ele voltar para testar os 184 mil,
é outra região que eu pensaria na compra, tá? Então qualquer pullback que o índice faça, eu entendo que seria o mais interessante a compra. No preço atual, ele está numa resistência pela mínima 72, a linha laranja, então toma cuidado aí, porque é um ponto que ele pode sim dar uma travada no preço. Não faria vendas, tá? Até porque nós temos, pelo gráfico diário, linhas verdes para cima, né? Os rocks todos passando para cima de zero. Então, apesar da resistência 7,2 estar aparecendo aí, a inclinação dela ainda é positiva, né? Então, que pode indicar a continuação da movimentação de alta. O único ponto é que comprar aqui eu acho um pouco mais arriscado pelo fato de ter esticado e o stop não tá tão barato, né? Ele não deixou um pivô ali para posicionar o stop ainda. Poxa, tá acreditando que ele vai seguir subindo, não quer ficar de fora, talvez aquela posição bem pequenininha, e aí se ele voltar para os pontos que eu mencionei ali de suporte, né, abertura do dia, 184 mil, pode ser um ponto mais interessante para completar a posição, e quem sabe ali o preço retomando sua movimentação de alta, você consegue surfar essa puxadinha aí para cima, se acontecer aí durante o dia, tá? Mas de qualquer forma, índice sugerindo que ainda é para cima, né, então gosto mais da compra do índice, só esperaria o pullback, tá? O dólar só voltando ali, o dólar ele está consolidado, tem aquela região dos 266 que trabalha como suporte, e no momento ele está segurando. Se for perdido, se o dólar começa a trabalhar para baixo, aí 266, 265, né, dá uma esticada para baixo daquela região e volta no movimento de repique, aí eu já começo a pensar na venda do dólar, tá? Vender em cima de 266 ainda acho um pouco arriscado, porque ainda trabalha como um ponto de suporte ali nos tempos gráficos menores, beleza? Então, falamos do índice, falamos do dólar, agora vamos falar do Bitcoin. Vou colocar na tela aqui o gráfico do Bitcoin. Vamos lá, pessoal, Bitcoin na tela. Bem, Bitcoin não tem muito o que falar, né? Eu já chamei a atenção de que ele pode, pelo gráfico semanal, buscar, né? Se eu projetar, pegar a projeção que foi desenhada aí, pode ser 102 mil até 52 mil, tá? Enfim, pode voltar para os fundos aqui de junho, julho de 2024. Ele já está numa região que eu considero um ponto mais de suporte, né? Ele está testando aqui esses fundinhos aqui, esse pivôzinho de abril do ano passado, né? Então ele está exatamente na mínima aqui desse candle aqui semanal, da semana do dia 7 de abril ali mais ou menos. Então ele veio testar exatamente essa região e está tentando segurar. Tem o suporte pela mínima 144 também que favorece. Então assim, é um ponto que ele tende a pelo menos fazer um movimento de repique. Não acredito que ele vai reverter, tá? A tendência segue sendo de baixa. Mais um repique até os 81, quem sabe 84 mil, eu vejo que é possível, tá? Ontem, inclusive, ele teve uma movimentação mais positiva, né? Vamos ver se ele escapa essa linha vermelha. Então, qual que é a ideia para o Bitcoin? Repique, chega ali entre 81 e 84, bate cabeça, volta para testar fundo. E se perdido, pode até mesmo buscar alvos mais embaixo, né? 70 mil, quem sabe 62, enfim. Por enquanto, a tendência do Bitcoin é de baixa. Tá certo que vender aqui não vejo como bom ponto de venda, até porque ele esticou e está numa região de fundo anterior, então cuidado, pode sim ter uma correção. Mas se houver correção, eu entendo que o mais provável é ele retornar a movimentação de queda, pelo menos para testar esse fundo deixado aí mais recente, tá? E agora vamos falar do S&P 500. Bem, ontem o S&P 500 ele acabou respeitando aqui a região dos 920, tá, pessoal? Então, vamos lá, para quem está comprado, o ideal é que o S&P 500 já venha para romper esses topos anteriores, tá? Romper essa região aí dos 7.000, e aí para quem está de fora, qualquer pullback é oportunidade de compra, tá? Ah, dá para comprar agora? Eu acho um pouco mais arriscado, tá? Porque assim, ele está brigando aqui nessa região, né? E se ele falhar mais uma vez aí no teste dos 7.000, perder esses 920, ele volta para testar os 820. Aí você pode ficar preso aí justamente acreditando que ele vai romper o topo. Tá com cara de que vai tentar aí dar continuidade para cima, romper para cima aí desses 7.000. E aí no pullback eu acho mais interessante a compra. Para quem já está comprado, né, observa justamente esse teste aí. Ele precisa romper, né? Rompeu, aí a gente pode ver sim uma continuidade aí da tendência de alta. E aí nos pullbacks dá até para comprar mais, né, para quem ainda tem caixa ali disponível para comprar, ou até mesmo para quem está de fora entrar ali em algumas posições, tá? Mas de qualquer forma é S&P 500 sugerindo que é para cima, vamos ficar de olho aí no teste do topo, rompeu, voltou para testar, entendo que pode ser uma nova oportunidade, tá ok? Então é isso, pessoal, vou encerrando por aqui, desejei para todos um excelente dia e amanhã a gente mais tarde, aliás, nós estamos de volta aí com o nosso programa de criptoativos e amanhã a gente volta aqui com a nossa análise de benchmarks. Peço por favor que deixem um like no vídeo, peço por favor que compartilhem o link do vídeo e também que deem uma olhada aí na descrição do vídeo no YouTube, tá? Lembrando, né, gráfico web, quem não conhece, né, entra aí no site, clica ali no link. Quando você baixa o aplicativo Ficube no seu celular, cria uma conta lá com seu e-mail e senha, você já tem acesso ao gráfico web por 7 dias sem custo
para conhecer a ferramenta, tá? Então entra na descrição do vídeo, baixa ali, clica ali nos links, conhece ali o Gráfico Web, o nosso aplicativo também. E qualquer dúvida também é só entrar em contato com o nosso atendimento no site do Ficube, né? Então aí no site também tem o linkzinho ali, né? O balãozinho para você falar com o nosso atendimento, ok? Então é isso. Um excelente dia para todos e até mais tarde. Não esqueça de deixar o like, tá? Por favor. Tchau, tchau.